Niel. Olá, Laura, tudo bem? Tranquilo? E aí eu vou só fazer uma breve revisão do que eu passei de videoaula na aula passada e passar uma proposta de uma atividade para vocês fazerem, né? Depois eu vou colocar. Aliás, eu já coloquei essa atividade lá no Classroom, mas aí eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp também, que daí fica mais fácil de vocês entrarem no formulário para realizar a atividade, tá? Então, assim, na primeira aula que eu fiz um vídeo, né? Eu fiz um vídeo sobre cidadania, né? Sobre os direitos sociais, políticos sociais e tinha mais um que eu esqueci qual que é. Enfim, e aí eu falei sobre a questão do que são direitos, né? De que são deveres do cidadão, como nós estamos inseridos em sociedade, nós precisamos ficar atentos a isso, porque na realidade nós temos tanto direito quanto deveres dentro da sociedade em que vivemos. E aí, acompanhando até mesmo, né, para não ficar uma coisa muito fora, né, acompanhando aquele centro de mídias, onde eles estão fazendo também algumas aulas, né, e tem aula de sociologia lá também, eu vi que eles falaram sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, sobre a questão do ECA, como que ele funciona, o que, que e que é uma coisa importante na sociedade, nós observarmos aí como que há um respaldo, de certa forma, como que há uma forma de nós cuidarmos, né, da sociedade como um todo, analisarmos os problemas que existem e os órgãos que cuidam né, de cada ponto. Então, existe, por exemplo, órgãos que vão cuidar da saúde do idoso, né, de como os idosos estão sendo tratados dentro da sociedade, para que não haja nenhum abuso, né, de filhos, por exemplo, batendo, né, nos seus pais, nos seus avós, nos idosos de uma forma geral, né, acontecendo crimes e problemas nesse sentido, assim como também há órgãos reguladores aí que vão cuidar da vida, né, da criança e do adolescente. Isso faz parte, né, de uma, vamos dizer, de uma evolução que a gente tem nos aspectos sociais e humanos, né? Isso é muito importante a gente pensar nisso, a gente ressaltar isso sempre, porque aqui no Brasil a gente tem uma péssima tendência de virarmos as costas a esse tipo de organização, esse tipo de forma de se trabalhar ou esses órgãos reguladores, né? As pessoas elas têm uma tendência de pensar que, por exemplo, quando se fala em Estatuto da Criança e do Adolescente, as pessoas elas têm a tendência de olhar para isso com um olhar negativo, do tipo, mas isso aí serve para proteger bandido, né? Proteger as crianças, entre aspas, aí, né? Os jovens que cometem crimes e tudo mais. Na realidade, não é essa a ideia, né? A ideia é que jovens, adolescentes como vocês, por exemplo, tenham o respaldo do Estado para que não sofram, né? Então, assim, por exemplo, hoje aqui nós estamos com duas salas de aulas, né? Para nós termos aula aí de sociologia. Quantas pessoas tem em cada sala? Eu diria que uma média aí, jogando baixo, de 30 alunos, né? Chutando baixo aí. Então são 60 alunos que nós deveríamos estar aqui nessa aula, né? E eu estou num momento em que seria o momento de aula de vocês mesmo, né? Eu não estou assim num momento esporádico, tipo que foge totalmente, né, da aula de vocês. Eu estou exatamente no momento em que vocês estariam na escola se nós estivéssemos trabalhando presencial. E aí, é claro que fica a questão, né? Olha só, era para ter 60, nós temos aqui 8 pessoas. Então, na realidade, o que acontece? A gente percebe que, e onde estão o restante, né? Cadê essa galera, né? Por que eles não estão aqui? Então, tudo isso são coisas assim que nós temos que observar, porque eu e o professor Rubernay, a gente está começando essa iniciativa de darmos as aulas online. Eu acho que hoje nós temos essa condição,
A maioria dos alunos tem essa condição de assistir à aula, de participar da aula, né? A maioria dos alunos eles têm acesso à internet, né? Tem computador, tem um celular, que podem estar participando da aula. Então, assim, por que não estão participando? Então, isso é uma coisa que é óbvio que o Estado ele não vai ter essa condição o Estado não vai ter essa condição de acompanhar cada um, né, dos adolescentes, mas deveria, né? Por quê? Porque isso é uma preocupação. Porque se caso, por exemplo, eu que estou aqui me propondo a dar essa aula, você tem poucos alunos, por exemplo, o primeiro F que eu dei aula antes de vocês, hoje tinha um aluno só. Tinha 2 alunos, na verdade. Tudo bem que o primeiro F é uma turma pequena, mas deve ter lá pelo menos 20 alunos, deve ter na turma, mas só tinha um aluno hoje presente, né? Tinha 2, depois uma acabou saindo, falou que estava com problema na internet, e aí acabou ficando só um aluno. E aí, o que acontece? A gente acaba ficando assim, eu dei a aula, gravei a aula, né, para esse aluno que estava presente. Eu acho que uma coisa interessante do online é isso, da aula, da videoaula aqui, né? Da videoaula não, da live. É justamente isso, não importa, eu posso dar uma aula sem ninguém, gravar e depois mandar. Né? Não importa se eu tenho um aluno, se eu tenho 50. Eu acho que isso é muito interessante, porque isso realmente é um aspecto tecnológico que vem para melhorar, né, nesse sentido, porque assim, se a gente fosse para a escola hoje, e de repente, claro que isso é errado, mas se a gente chegasse na escola hoje e tivesse ali, eu chegasse nas salas, né, e tivesse uma média de 5, 4 alunos por sala, qual que é a nossa tendência? Né? O que hoje no online eu percebo que é um erro. A nossa tendência não é chegar e falar, vamos juntar turma, vamos passar alguma coisa, vamos fazer uma coisa diferente e tal. Então é um erro, né? Porque, por exemplo, aqui no online, se eu tiver um aluno, eu vou dar aula normal para ele. Como eu dei a aula normal para o aluno do primeiro F que estava lá. Gravei a aula e posteriormente vou passar para todos eles. Vou mandar lá no WhatsApp, vou mandar no Classroom, e quem quiser assistir, assista. Aliás, quem quiser não, né? O pessoal vai ter que assistir para fazer atividade e tal. E eu não estou falando nem questão de nota, né? Não tô, vai ter que assistir para ganhar nota. Não, vai ter que assistir para entender alguma coisa. Lembrando que esse ano é ano de Enem, né? Ano de vestibular, porque, gente, uma coisa que vocês podem colocar na cabeça de vocês, e que eu vi até algumas pessoas do segundo ano falando nos grupos, né? Esse ano vai ser perdido. Vamos fazer uma reprovação total e o ano que vem a gente volta. Meu, não vai ter isso, né? Não vai ter essa coisa de esquece esse ano da escolar, não deu certo, não funcionou. Não, isso não vai acontecer. Gente, é muito, assim, né, falando grosseiramente, mas é muito mais fácil eles passarem todo mundo sem ter nada e falar, gente, foi um prazer, valeu, estão fora da escola ano que vem, do que fazer uma reprovação total. Eles não vão fazer isso. Né? Eles não vão... gente, isso aqui que eu falo, a escola, né, a educação, ela custa, né, ela tem um custo, e o custo é alto. Então, assim, mesmo que a gente não esteja na escola hoje, eles estão pagando professores, eles estão pagando funcionários, eles estão pagando direção, todo mundo, né, a escola por si só, né, o prédio, ele gera um ônus, né, então ele tem ali, então tudo isso não vai ser jogado no lixo, né, então nem que dê lá, parabéns, pessoal, diploma do terceiro ano, vão lá, corre atrás da faculdade. E a minha preocupação maior é como que vocês vão chegar para prestar vestibular e para disputar com o pessoal que está, por exemplo, nas escolas particulares. Né? Vocês sabem que eu dou aula em escola particular e lá, gente, a coisa está funcionando normalmente. Ninguém tá lá parado, tipo, ai, corona, né? Que pena que você veio, a gente não aguenta mais, né? Enfim, ninguém tá lá de boca aberta esperando, né, o trem passar. Tá todo mundo lá, ó. Pessoal, live 7h15 da manhã, 7h15, se eu não ficar esperto, os alunos estão lá e eu não tô. Né? Então, 7h15, 7 horas, eu tenho que estar lá já me logando, né? E entrando no sistema e vamos ter aula. Né? E os alunos estão lá participando, não é aquela coisa, nossa, lá é tudo perfeito. Não, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que não só comigo, mas em todo o Brasil,
tem vários lugares aí que os alunos estão tendo aula, que estão se preparando, estão correndo atrás, estão estudando, e as coisas estão fluindo normal, a vida não parou, né? Então, uma coisa que nós, da educação pública, temos que ter essa ciência e temos que ficar atentos e temos que cobrar, inclusive, cobrar de todos, né, da escola. Se, por exemplo, eu não estou tendo acesso ao Classroom, vocês têm que cobrar da escola e falar, não estou tendo acesso e eu preciso. Né? Tem que cobrar de quem for de direito, do Estado, enfim, né? Para que a gente possa, para que vocês possam ter acesso a isso e para que a gente consiga, porque, gente, ferramenta a gente tem. Eu não estou aqui dando uma aula para vocês, eu não estou aqui dispondo para todos os alunos do Rituco Mitani de estar aqui hoje e aprendendo e tendo uma aula. Alguns professores não têm mandado material, não têm mandado. Eu não mandei videoaula também. Né? Eu sei que às vezes, depois eu olhei e falei, nossa, minha videoaula ficou muito grande, né? Muito extensa. Na hora que a gente está falando, a gente perde um pouco a noção, né? Mas depois a gente, fazendo uma análise, a gente consegue visualizar isso de uma forma mais racional, né? Mas assim, de qualquer forma, o que acontece, pessoal? É interessante que vocês realmente se engajem esse ano, não percam esse engajamento, porque, gente, as coisas não vão parar, né? A vida não parou, a sociedade não parou, a gente vai continuar dando aula, vocês têm que se preparar para o vestibular, têm que se preparar para os trabalhos que vão vir aí. E, gente, uma coisa que eu tenho falado aonde nós vemos, às vezes, dificuldade, onde a gente vê que, poxa vida, né, olha só, o coronavírus chegou e tal, vocês também devem ver oportunidades, né? Então, querendo ou não, olha só, aqui na minha casa, por exemplo, a minha esposa, ela está trabalhando de home office. Ela está aqui em casa, mandaram a empresa, a máquina que ela trabalhava lá na empresa, mandaram aqui para minha casa, né, o computador, e ela está aqui fazendo o trabalho dela normalmente. Né? Então, isso em vários lugares está acontecendo assim. As pessoas estão dentro das suas casas hoje trabalhando e o trabalho não parou, o trabalho dela não mudou, tá mais lento, tá mais devagar. Não, o trabalho dela tá normal, como se ela estivesse indo até a empresa. E a empresa dela hoje já cogita a ideia de que quando voltar ao normal, né, o normal, entre aspas, né, quando voltar aí, acabar essa ideia de corona, quando passar esse vírus, a empresa que ela trabalha cogita a ideia de eles continuarem em home office. Por quê, pessoal? Olha só, pensa bem nos aspectos sociais. Gente, eles não precisam pagar vale transporte. Tudo bem que eles estão pagando porque isso faz parte ainda do contrato. Mas se daqui para frente isso se tornar algo regular, eles não vão precisar mais pagar um vale transporte para o funcionário, porque o funcionário está dentro da casa dele. Eles não vão precisar nem alugar um galpão para colocar todo mundo que trabalha, por exemplo, ela trabalha com atendimento, para colocar todo mundo lá dentro daquele prédio enorme, onde eles vão ter que ter um ar-condicionado, onde eles vão pagar a conta de energia elétrica, onde eles vão pagar a internet, onde eles vão pagar tudo isso. Olha quanta coisa as empresas deixam de pagar tendo seus funcionários trabalhando cada um na sua casa. Então, assim, a tendência é que a gente aprenda com esse vírus, né? Aprenda com a pandemia, com o confinamento, que o mundo ele mudou e nós brasileiros que ainda estávamos um pouco para trás. Então, professores, né? Eu, por exemplo, eu estou aqui e eu estou me reinventando, né? Me engajando cada dia mais, tentando melhorar a minha estrutura de comunicação com vocês, alunos. Né? A princípio aqui eu estava com um celularzinho, fazendo videoaula e mandando videoaula, depois eu consegui arrumar um computador um pouquinho melhor, arrumei uma câmera um pouquinho melhor, comprei uma luz aí que deixa eu com esse aspecto bonito que vocês estão vendo aí. Não, tô brincando, pessoal. Enfim, né? Ou seja, né, comprei um microfone que capta legal a minha voz e que elimina um pouco os ruídos externos que existem. Por quê, pessoal? Porque eu acho que para nós da educação também as coisas não vão ficar da mesma forma que era. As coisas também vão mudar para nós que somos da educação, para nós que somos professores, né? E eu espero que, bom, se mudar, eu espero estar preparado.
Eu espero não ficar para trás do tipo, mas eu não sei mexer, eu não sei fazer aula online, eu só sei fazer aula ao vivo. Eu já ouvi o professor falar, por exemplo, né? Mas isso é uma exposição ao professor, como o professor pode se expor? Mas quando eu entro numa sala de aula, eu também estou me expondo, né? Também é uma exposição, não deixa de ser. Quando eu chego lá na frente da sala de aula com 30 alunos na minha frente, é uma exposição, né? Então, assim, nós, professores, nós também vamos ter que nos reinventar, mudar as nossas estratégias. A gente sabe que o online não é a mesma coisa que o presencial, então não é só transferir, né? Então, olha só, vamos tirar as pessoas do presencial, jogar todo mundo no online, fazer o mesmo roteiro, as mesmas aulas. Não é. A gente sabe que no online as coisas funcionam diferente. Primeiro que a gente não pode expor vocês a 4, 5 horas de aula no computador, né? De ficar aí diretamente ligados no computador aí sem parar, né? Nós temos que ter um cuidado com relação a isso também. Nós, professores, também temos que tomar cuidado com relação à nossa saúde também, para a gente não ficar também exposto 24 horas por dia aqui no computador trabalhando, né? Então a gente tem que ter toda essa flexibilidade aí para que vocês possam ter uma aula boa, de qualidade, tranquilos, né? Já que já tantas coisas estão mudadas na vida de vocês, né? Eu espero que vocês estejam se cuidando, tá, pessoal? Não vão aí ficar saindo para baladinha, por enquanto, pelo menos, né? Fiquem em casa, né? Fiquem de boa, assistam a Netflix ali, né? Não fiquem marcando encontros, essas coisas, por quê? Porque a gente sabe que ainda está num problema grande aí da pandemia, ainda estamos num momento aqui no Brasil, infelizmente, do auge ainda, né, desse problema. Então a gente tem que se cuidar nesse momento, tá? Então, a princípio, essa é uma introdução. Eu vou gastar aí mais deixa eu ver, uns 10 minutinhos aí, 10, 20 minutinhos para falar um pouco sobre o trabalho que eu quero que vocês façam, tá? E aí, eu vou abrir aqui. Olha só, lá no Google Classroom, eu não sei se vocês estão tendo acesso. Pessoal, se alguém não estiver tendo acesso ao Google Classroom, não consegue entrar, dá erro de senha, dá erro, seu nome não está lá, manda uma mensagem para mim, pode ser para mim mesmo. Eu vou tentar, né, intermediar isso aí, falar com a escola, falar com alguém que é responsável, para a gente tentar colocar vocês todos ali, porque é importante, é uma ferramenta boa, é uma ferramenta que funciona legal, e é importante que vocês participem disso, tá? E como eu disse, levem tudo isso aqui como um aprendizado para vocês, né? Algo que vocês vão futuramente usar e bastante, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Olha só. Eu coloquei essa cartilha, eu vou mandar isso lá pelo WhatsApp também, para vocês terem acesso, todo mundo que está perdido aí ter acesso. Eu mandei essa cartilha, Direitos da Criança e do Adolescente, né? Eu estava vendo que essa semana, ontem, se eu não me engano, eu assisti um pouquinho da aula lá pelo Centro de Mídias. Eu, sinceramente, não curto muito o Centro de Mídias, eu sou um crítico ao Centro de Mídias, porque eu acho que ficar dependendo só do Centro de Mídias, eu acho que eu sou um crítico assim. O Centro de Mídias é importante, vocês podem aprender, porque ali vocês podem entrar no Centro de Mídias e aprender e ver a aula. A professora que estava dando aula ontem não é ruim, é uma professora legal, professora de Sociologia. Eu gostei da aula dela, gostei da dinâmica que ela traz na aula, achei bem interessante. No entanto, eu acho que ainda fica uma coisa muito assim, se eu só depender dela, né, se eu falar assim, então pessoal, vai lá, assistam lá e depois a gente faz atividade. Eu acho uma coisa meio fria, eu não gosto muito particularmente, mas isso é, claro, uma particularidade minha. Eu gosto de eu dar a minha aula para eu poder cobrar de vocês, né? Eu não gosto que outro professor dê aula no meu lugar, porque se fosse assim também eu podia pegar qualquer vídeo lá na internet que vai tratar sobre esse tema,
e colocar outra videoaula, porque videoaula no YouTube, por exemplo, você tem 1 milhão de videoaulas lá que você pode trabalhar. Então a ideia não é essa. Então eu quero que vocês acompanhem sim, o Centro de Mídias e ao mesmo tempo eu esteja aqui trabalhando diretamente com vocês, né? Olhando aí nos olhos de vocês aí, vocês me vendo e sabendo que eu estou aqui à disposição e vamos tentar fazer o melhor trabalho que for possível, tá? Bom, então aqui eu mandei uma cartilha lá pro Classroom e nessa cartilha tem aí direitos da criança e do adolescente, conhecer para defender. Então, assim, esse primeiro momento, a minha ideia é que a gente trabalhe, dentro da questão lá da cidadania, trabalhe essas questões relacionadas à criança e ao adolescente, né? Então, como eu disse para vocês, ainda no Brasil há um certo preconceito com relação ao ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque dentro do senso comum, né, e a gente vai lembrar aí o que é senso comum, o que é o que é um trabalho de uma ciência e o que é um trabalho ligado ao senso comum, que é totalmente diferente. Então, assim, quando a gente fala de senso comum, a gente está falando daquelas coisas que as pessoas dizem, mas dizem por dizer, não sabem qual é o significado, porquê, de onde elas tiraram aquelas informações. Então, assim, há alguns mitos, né? Por exemplo, que o Estatuto da Criança e do Adolescente serve para defender bandidos, né? Para defender jovens e adolescentes bandidos que deveriam ser presos e não são, e coisas do tipo. A grande questão é que a sociedade ela tem uma ansiedade em colocar pessoas na cadeia que eu acho uma coisa, né, fora do comum, né, fora do normal. Parece que as pessoas elas têm assim uma coisa de que tem que estar com as cadeias superlotadas, porque esses bandidos, e na realidade quando você observa uma sociedade boa, né, vamos dizer assim, uma sociedade evoluída, uma sociedade com uma qualidade de vida, não é uma sociedade que tem uma cadeia, um presídio cheio de bandidos. Na verdade, é uma sociedade onde fecha presídios porque não tem bandidos para pular, para colocar lá dentro, né? Então, isso é uma sociedade desenvolvida, isso é uma sociedade com uma qualidade de vida razoável, né? Então, quando a gente fala de adolescentes, de Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui do ECA, a gente vai perceber que as regras e as leis que estão estabelecidas aí, que protegem esses adolescentes, elas estão aí justamente para ter uma sociedade melhor, mais igualitária, menos desigual, e é um avanço. É um avanço isso em termos de humanidade, em termos de social, é um avanço muito grande. Então, assim, aqui nessa cartilha vai ter alguns pontos importantes, eu não vou falar de tudo, né? Mas vou falar de algumas coisas aqui que eu acho interessante de vocês observarem. Então aqui essa cartilha ela está num site, eu vou passar isso para vocês lá pelo WhatsApp. Deixa eu só colocar, parece que tem gente querendo entrar aqui, peraí. Não, tem. Calma aí. Ok. Deixa eu voltar aqui. Gente, vocês estão vendo a cartilha aí, né? Só para eu saber. De repente eu tô falando. Tá tudo certo aí? Vocês estão vendo? Falem sim. Pessoal, vocês estão aí? Tá. Então tá bom. Então, tô vendo sim. Beleza. Então tá bom. Olha só, Vou galera. no Zap, professor. Vou caguetar mesmo. Então tudo no WhatsApp. Cala a boca, maluco. Cala a boca aí, tio. Vamos lá. Olha só, galera. Então aqui nós temos essa cartilha, né? Que vai falar sobre a questão dos direitos dos adolescentes e da criança. Proteção integral da criança e do adolescente. Olha só, a proteção integral é garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura a universalização do direito, ou seja, o direito não deve e não pode ser para uma determinada categoria de crianças, as carentes, abandonadas e infratoras, mas para todas as crianças e os adolescentes, sem distinção, independente da raça, gênero ou poder econômico.
Então, assim, a ideia é que esse estatuto ele sirva para todas as crianças. E é assim que funciona, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, a gente sabe que existem crianças que passam por mais necessidades que outras. Existem crianças que têm problemas no núcleo familiar, que a família não tem uma estrutura muito boa. Então, é claro que essas crianças vão ser quem mais vai precisar, quem mais vão precisar aí de ser asseguradas pelo estatuto e pelas regras que o Estado impõe. Né? Então, a proteção integral significa que todos, governantes, a sociedade e a família, são responsáveis em cuidar para que nenhuma criança e adolescente tenha seus direitos violados. Então, é importante isso, né? E a criança, ela está, eu diria, num grau aí de vulnerabilidade muito grande, né? Então, as crianças são os mais vulneráveis, porque, por exemplo, você está andando no centro da cidade e vê uma criança, sei lá, pedindo esmola, passando fome. Isso é terrível, isso é horrível, isso é uma coisa que, poxa, você vê uma pessoa adulta, você fica com dó também, enfim, mas quando você vê uma criança, por exemplo, de 5 anos de idade, de 4 anos, junto com os pais, às vezes, nessa situação, poxa, você olha e fala, meu, qual o futuro que essa criança vai ter? Né? Como que ela vai conseguir se refazer, se reinventar, né? Ser alguém, se hoje o que ela está aprendendo é isso. E a gente sabe que isso não é a questão da pessoa ter persistência, se tornar um cidadão do bem e tudo mais, não é uma questão natural, mas é uma questão que a sociedade também tem influência sobre o sujeito, sobre o indivíduo, coisa que a gente vê, né, desde a análise durkheimiana lá, até outras análises, né? Quando a gente falou dos fatos sociais lá de Durkheim, a gente vai ver que isso vai ter uma relação posterior aí à vida dessa criança. Então, assim, por isso que o Estado, de certa forma, ele tem um dever para com essas crianças e adolescentes, né, para a proteção. Então, aqui, essa cartilha é de um órgão chamado NAECA, né? O NAECA é um órgão que presta atendimento judicial e extrajudicial, orientação, especializado e gratuito a crianças e adolescentes envolvidos em situação de vulnerabilidade social ou pessoal e nos procedimentos infracionais. Então, são vulnerabilidade social pessoal. Crianças ou adolescentes que sofrem violência e maus tratos. Então, né, se a criança ou adolescente sofre maus tratos e a gente sabe, e às vezes, por exemplo, no bairro onde eu moro, eu sei que determinada criança ou família não tem uma condição muito boa e a criança às vezes está lá jogada, suja, mal vestida, mal cuidada, né, com alimentação precária, desnutrida. Então, tudo isso, quem é o responsável, né, por essa criança? Na verdade, o Estado e todos nós, porque se eu vejo uma criança numa situação dessa, eu, como cidadão, eu também tenho a obrigação de orientar e de chamar os órgãos do Estado para saber o que está acontecendo, né, para ver se ali é o melhor lugar para a criança ficar. Claro que a gente parte do pressuposto sempre de que o melhor lugar de uma criança é junto à sua família, né? E claro, mas há situações em que a família, infelizmente, não tem condições. Eu diria que, no geral, é sempre imprescindível que tente sempre deixar a criança... Professor, aceitou, Henrique? Oi? Tem gente pedindo para entrar aí. Deixa eu ver. Aqui para mim não apareceu, não. Ele falou lá no grupo lá. Pede para mandar novamente Beleza, beleza. Pede para ele pedir novamente. Porque às vezes veio a mensagem de WhatsApp aqui para mim, só que é um barulhinho, né? E quando é para entrar aqui no Meets, aí é um barulho diferente, a Bia. Aí quando é esse barulhinho aí que vocês acabaram de ouvir, não sei se vocês ouvem também como eu, aí eu já incluo a pessoa, tá?
Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Olha só. Então, aqui, de uma forma geral, né, só para vocês entenderem, como eu disse, eu não vou ler toda essa cartilha, mas vou mostrar alguns pontos aqui que é importante. Olha só. Então, quem é a equipe do NAECA, né, que é esse grupo responsável pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ou pela manutenção e para que as crianças realmente tenham sejam respaldadas pela lei, pelo Estado, né? Então, o defensor público é um desses responsáveis, é um advogado inscrito na OAB, que faz o concurso público para a defensoria pública e presta assistência judiciária integral e gratuita a todas as pessoas que não têm condições de pagar pelas mesmas, trabalhando especificamente na área da criança e do adolescente. Então, nós temos na sociedade um advogado que é especializado nessa área e que está ali somente para atender casos onde há problemas relacionados à criança e ao adolescente que sofrem com algum problema, algum maltrato e assim por diante. Psicólogo, assistente social, pedagogo e sociólogo. Esses profissionais atuam de maneira integrada, dando apoio e suporte ao defensor público nas diferentes situações de defesa. Eles realizam um trabalho de orientação e preservação junto à comunidade, bem como fazem o acompanhamento das crianças, adolescentes e famílias atendidas pelo NAECA. Avaliam o processo de cumprimento de medidas socioeducativas, realizam visitas, emitem relatórios, fazem entrevistas, entre outras atividades. Então, todas essas pessoas aqui, elas são responsáveis por isso, de observar, analisar, verificar, ver se está de acordo as decisões que são tomadas, né? Tudo isso é responsabilidade do Estado como um todo, e essas pessoas que representam aí, no caso, esse mesmo Estado. Olha só, aqui vemos um típico caso de maus tratos, né, abandono. Isso é uma coisa muito triste de se ver, né, muito cruel. Às vezes, quando o próprio familiar é a pessoa que mais coloca essas crianças em risco. E num caso como esse, por exemplo, é importante que os órgãos competentes sejam notificados, né, e que as pessoas elas possam responder, né, por isso. Como eu disse para você, a perda ou suspeição do poder familiar só poderá ser decretada judicialmente, ou seja, pessoal, a criança ela só vai sair do núcleo da sua família, só vai perder ali, os pais só vão perder a guarda de uma criança se for determinação de um juiz. Se eu percebo, por exemplo, que meu vizinho aqui tem uma criança que sofre e tudo mais, eu posso até me irritar, eu posso entrar com um processo, né, no sentido de entrar no Estado, fazer uma denúncia e tudo mais, mas eu não posso fazer mais nada além disso, né? Eu não posso ir lá na casa do vizinho, pegar o filho dele e falar, eu vou cuidar do seu filho a partir de agora. Isso não compete ao sujeito, ao cidadão, isso compete ao Estado. Então o Estado é o único órgão que pode fazer isso. Até porque, se fosse assim, a gente correria vários riscos, né? Porque às vezes aquela pessoa também que está se dizendo bem intencionada, ela não é. Isso entra no mesmo caso da adoção, né? A adoção é algo difícil de acontecer aqui no Brasil, é algo assim que, mas eu conheço um casal que não tem filhos e que gostaria muito de adotar uma criança, mas é tão difícil, é mesmo. E assim, de certa forma, pessoal, a gente tem que observar que é necessário que seja, porque imagina só, se qualquer um pudesse ir lá, porque crianças em situações de risco, crianças em abrigos, tem aos montes, mas às vezes é melhor ela estar num abrigo do que estar com uma pessoa que está mal intencionada. Imagina se cada pessoa aí pudesse simplesmente ir lá nesse abrigo, pegar uma criança e tá tudo e aquela festa, né? Quantas crianças não passariam por situações muito piores do que já passaram na vida, por isso estão no abrigo, e passariam por outras situações muito piores. Então, é necessário, sim, que haja leis, né, e que as leis sejam rigorosas com relação a essa questão de adoção. E, claro, que quem tiver
tudo certinho, tudo dentro da lei, vai poder aí, de certa forma, adotar uma criança, né, quando é a vontade, quando é assim algo que faz parte ali dessa pessoa. Fatores que podem ocasionar a perda de poder familiar. Então, alguns fatores aqui, ó: crime de abandono material, crime de abandono intelectual, ó, não garantir pelo menos a educação primária dos filhos. Isso aqui é importantíssimo, né? Porque a gente sabe que tem muitas crianças que às vezes né, somem da escola, a gente não sabe por quê, e é papel da escola também entrar em contato com esses pais, entrar em contato com o conselho tutelar, saber o que está acontecendo. Se eu não me engano, foi no ano passado, a gente teve um caso de um menininho que apareceu na escola do nada, o menino tinha, acho que 12 anos, 11, uma coisa assim. O menino era lá de Perus, né, e ele falou que estava com um amiguinho na escola, e a gente, né, eu, a Regina, a professora Simone, a gente começou, a Simone estava como diretora, e a gente começou, né, e a Simone e a Regina lá, né, como a mediadora, começaram a perguntar de onde que ele veio, o que ele estava fazendo, enfim, né, e não tinha nada, nós não tínhamos nenhuma informação do menino, não tinha, o menino estava com uma marmita azeda dentro da mochila e estava lá na escola desde de manhã até a noite. E aí a gente conseguiu entrar em contato com o conselho tutelar, a conselheira tutelar veio, aí conseguimos o contato da mãe em Perus, aí a mãe veio buscar o menino, né, e assim, uma coisa que a gente ficou preocupado é porque, com quem que a gente vai deixar, né, porque a gente já estava envolvido no negócio, não tinha mais como a gente falar pro menino, então tá bom, então pega suas coisas, vai embora, o menino de 10, 12 anos, pega suas coisas, vai embora, já era de noite, era mais de 10 horas da noite, e aí, até que conseguiu constatar a mãe foi lá buscar, né, o menino já tinha passado por abrigos, o menino já conhecia essa realidade, já sabia o que era isso, mas a Regina, ela fez muito bem, porque ela percebeu aquela situação, e quando ela percebeu a situação, ela entrou em contato com a direção, aí a gente que estava ali próximo pôde ajudar, até que o menino foi, né, com a sua mãe, que eu não sei, sinceramente, se foi a melhor saída para aquela situação, mas a mãe tinha a guarda, estava tudo certo, então ele foi, né? Não sabemos como isso aconteceu depois. A conselheira tutelar de Franco da Rocha já entrou em contato com o conselheiro tutelar responsável pela região lá de Perus, que era responsável por esse menino, para fazer o acompanhamento, para saber como que estava a relação dessa mãe com esse menino e assim por diante, né, e da família ali como um todo. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muitos problemas disso, né, que entra aí também nessa questão crime de maus tratos, prática de atos ilícitos contrários à moral e aos bons costumes, isso também é algo que está dentro da sociedade, né. O Código Penal prevê a perda do poder familiar quando os pais são condenados por crime dolosos com intenção, cometidos contra os filhos. Então, se o pai cometeu algum crime de maus tratos, aí um crime doloso, ou seja, ele fez intencionalmente, ele sabia que ele estava fazendo mal, ele vai ser condenado e vai perder a guarda, né? E aí aqui entra um outro ponto importante também, que é a CLT, né? A Consolidação das Leis Trabalhistas. É importante que vocês saibam, por exemplo, que criança não pode trabalhar formalmente, né? Até os 16 anos, se eu não me engano, 14, 16 anos, as crianças, né, as crianças ainda são crianças, não trabalham, né? E claro que isso, às vezes, também é outra coisa que entra na questão do senso comum, das pessoas reclamarem, mas tem gente aí de 12 anos que tem condições de trabalhar, tem gente que não sei o que, sim. Mas o que nós temos que fazer é tentar reduzir ao máximo o risco e os excessos, né? Então, se você fala assim, não, tudo bem, aquela criança ali, ó, ela tá trabalhando bonitinha com o pai dela ali no comércio dela, isso é uma coisa, né? O pai tem um comércio, a criança fica lá junto com ele, é uma situação. Agora, a pessoa tem um comércio,
contrata uma criança aí de 12 anos para trabalhar de forma totalmente ilícita, né? Às vezes serviços insalubres, aí onde a criança vai passar dificuldade, vai ter que carregar peso, não vai conseguir se concentrar nos seus estudos e tudo mais. É outra situação, como um trabalho semi-escravo aí. E isso pode acontecer, infelizmente, né, nas sociedades que nós vivemos. Seria até comum, eu diria para vocês aí, que isso acontecesse, tá? Bom, e aqui vai ter mais uma série de outros pontos, pessoal, que eu quero que vocês verifiquem. E aí o que acontece? Eu vou passar para vocês lá e isso aqui continuando o trabalho nosso aí sobre cidadania. Então lá no Google Classroom, eu vou interromper aqui o compartilhamento, vou voltar aqui. Então, no Google Classroom, eu vou passar para vocês uma atividade, um formulário de uma atividade, onde vocês vão dar continuidade nesse trabalho sobre cidadania que a gente começou, né? Sobre aquela aula que eu passei, a videoaula, a primeira videoaula que eu passei, né? A gente está começando aí engatinhando, né? A semana que vem vamos fazer aí o debate, né? Junto com o professor Rubernei, com o professor Igor também, né? Esqueci o nome dele agora. Então, o professor Rubernei e o professor Igor, vamos fazer um debate sobre política do Brasil, né? Muito interessante. Eu dei uma aula sobre política para o segundo ano na quarta-feira. Lá quase que gerou um debate também, né? Se você tem o vídeo lá no YouTube, se vocês quiserem olhar depois. Lá eu falo um pouco sobre política, então se alguém quiser dar uma olhadinha nesse vídeo aí sobre política que eu passei para o segundo ano, ou quiser pedir para eles o link, ou se quiser depois eu mando o link para vocês também. Daí vocês podem ir se preparando para o debate aí, né, para a gente conversar na quinta-feira. Gente, assistam, né, as questões políticas que estão acontecendo, né, as mudanças políticas aí que estão ocorrendo na nossa sociedade, né, os problemas políticos graves que nós estamos passando e vivendo, né, é importante que vocês estejam por dentro de tudo isso, né, de todos esses problemas políticos aí, porque isso é algo que vai influenciar e vai, infelizmente, né, pegar vocês aí de cheio, né, na questão até mesmo das provas do Enem, de como vai ficar o vestibular, né, não só pelo coronavírus, mas pelas mudanças que a política tem proposto aí para a vida de vocês, estudantes, né? Então, fiquem atentos a isso, pessoal. Quem de vocês se preocupa com o estudo, com dar continuidade no estudo ano que vem, né, com seguir aí o caminho da educação, que é o melhor caminho, eu diria para vocês, independente de capital ou não, independente se você vai ser rico ou não, ter estudo, ter uma educação de qualidade, isso é uma coisa assim perfeita, é uma coisa assim que não vai te trazer prejuízo de forma alguma, tá? Então, fiquem atentos a isso. As questões políticas, elas influenciam diretamente na vida de vocês. Hoje nós temos um ministro da Educação que é uma pessoa, como que eu posso dizer, porque esse vídeo vai ser gravado e depois... horrível, para não dizer coisas piores, mas o ministro da Educação não está preparado para ser ministro, não é a pessoa adequada, não está fazendo o que deveria, né? Ele deveria estar cuidando da educação, pensando em educação, uma melhor forma de mudar a vida das crianças, principalmente dos jovens que são da educação pública, que precisam cada vez mais de uma situação melhor aí em termos de educação, e não é isso que a gente vê, né? Estratégias para melhoria, a gente não vê nada disso, a gente vê lá ele brigando com questões ideológicas, se eu estou falando aqui de Karl Marx, se eu estou falando de comunismo, eu acho que, mesmo que eu estivesse falando, mesmo que eu estivesse aqui pregando alguma ideologia que não é a minha intenção, enfim, mas mesmo que eu tivesse, eu tenho certeza que tem outros colegas que estariam dando aula e que a educação ela vai seguindo, e claro, profissionais ruins a gente tem em todos os lugares, né, enfim, mas a grande questão é que
nisso ele se perde, né? Ele acaba ficando só nessa retórica sempre, né? De esquerda, direita, de comunismo, de não sei o quê, e acaba esquecendo que ele é o ministro da Educação e que ele deveria estar prezando aí pela educação de todos, inclusive de vocês, que são os alunos e os mais vulneráveis aí nessa cadeia aí. Bom, e eu acho que hoje seria isso. Eu vou passar atividades, como eu disse, né, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para vocês fazerem, né, uma pesquisa, e aí vocês mandam lá. Pessoal, quem ainda não respondeu aquela primeira atividade, né, que eu passei lá, baseada na videoaula, né, aquelas perguntinhas que eu coloquei lá, por favor, o formulário está lá, o formulário está também no WhatsApp, né, eu mandei para vocês, façam, tá, é super simples, você clicou lá, já vai abrir o formulário, você preenche o formulário lá, né, dá as respostas, né, e aí depois isso já vem direto para mim. É um sistema, pessoal, sinceramente, que não perde em nada em ferramentas, em termos de ferramentas, com o Google Classroom, com os formulários. Gente, a gente não perde em nada para a educação particular em termos de formas de estarmos trabalhando isso, né, com aqui o Hangouts, aqui o Meet, né, essa forma que nós temos aqui de trabalharmos, a gente está na mesma, né, no mesmo patamar. Eu acho que só perde aquele que ainda, infelizmente, não tem um acesso à internet, ele vai acabar perdendo, ou que não tem um computador ou um celular que possa estar acompanhando, tá? De resto, eu acho que a gente está na mesma pegada e a gente pode seguir a nossa vida normalmente aí, com o estudo e, né, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né, manda mensagem para mim no particular, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não estiver entendendo, e aí eu vou ajudando vocês aí da melhor forma possível, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Hein, galera? Vocês estão aí ainda? Tudo bem, então? Não, tranquilo? Fala aí, Nicolas. Não quer perguntar nada, não. Então tá bom. Ó, eu vou parar de gravar agora. Vamos lá. Parar de gravar aqui. Ok. Isso daí é bullying.